Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal EAD Univesp. Eu sou o João Sênior, estou acompanhando vocês aqui nessa disciplina Metodologia. Nós temos produzido aí os conteúdos ao longo das semanas e esse conteúdo especificamente ele fala sobre o conteúdo da semana 1, mais especificamente dos textos complementares, né, a quantidade de texto na semana 1 foi bastante grande, né? E textos com bastante relevância, inclusive como forma de vocês poderem estar buscando visualizar, né? Ou na verdade, como forma de vocês conseguirem visualizar produções acadêmicas e a forma como isso é produzido. Então, nós vamos fazer aqui uma análise de um artigo científico, né? Aproveitando esse artigo para ver os elementos na escrita acadêmica, já que esta disciplina ela trata especificamente de introduzir vocês no método científico, né? Então, quais são os métodos, qual é a metodologia e as formas de vocês poderem estar se utilizando, né, de todo o ferramental de pesquisa e de materiais para vocês poderem estar evoluindo, certo? Na leitura e na escrita de materiais acadêmicos, em especial artigos, né? Artigos, livros científicos, livros de divulgação e tudo mais. Então, para essa aula especificamente, nós vamos tratar de um artigo, onde nós vamos estar mostrando alguns elementos desse artigo, adentrando para dentro da sua estrutura, né? E trazendo alguns elementos do que o autor colocou como fundamento na escrita do seu artigo, tá? Então, basicamente, vai ser isso que nós vamos estar tratando. Bom, então nós estamos tratando de metodologia, essa disciplina da Univesp. Antes de mais nada, seja um apoiador aqui do canal EAD Vídeos, né? Ative aqui as notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo novo. Nós temos produzido conteúdos aí sobre a disciplina quase que diariamente. Então, na semana 1, numa sessão de textos complementares, nós tínhamos esse texto do Raul Sidney Vazovic, que se chama Uma Reflexão sobre a Pesquisa em Ciência da Computação, à luz da classificação das ciências e do método científico. Já nesse ponto, né, é bom a gente observar como se está feita, né, a construção do artigo, né, da construção do título do artigo, que já é um título bastante esclarecedor, certo? Sobre o conteúdo que você vai estar vendo ao longo do artigo. Então, nós vamos estar tratando, vendo como o autor pensa questões acerca de ciências da computação, né? E não só como ele pensa isso, mas olhando para esse pensamento, né, tomando como base a classificação das ciências e o método científico. Então, ele declara isso já no seu título, né? E aí vamos ver como é que ele dá tratamento a essas questões ao longo do seu artigo, ok? Então, um dos elementos de um artigo, o primeiro é o título, que nós já tratamos. Na sequência, você vai ter o resumo, né? E o resumo é uma parte do artigo onde você vai colocar com muito poucas palavras também e de maneira bastante assertiva, né? O resumo ele tem que trazer as informações básicas acerca do conteúdo do artigo. E aí, para facilitar, certo, que no meio acadêmico, como existem muitas produções e eu posso estar interessado ou estar buscando conhecimento, né? E eu não tenho tempo para ficar lendo tudo que é produzido. Então, a partir do resumo, que é uma parte importante para você saber se eu vou ler um artigo ou não, né? Uma outra parte também são as palavras-chave, né? Que vão, vamos dizer assim, possibilitar com que você encontre no universo de informações disponível, né? Artigos, né? E textos, né, que estão dentro
daquele escopo de pesquisa que você tiver interesse em fazer, né? Então, para esse artigo especificamente, as palavras-chave são pesquisa em ciência da computação, o método científico, a classificação das ciências, formas de pesquisa e ciência e tecnologia, né? Então essas palavras-chave, né, elas vão possibilitar que você, se você buscar por algumas dessas palavras num banco de dados, né, de teses e artigos e dissertações, você vai prospectar esse artigo, né, vai ser um dos que vai aparecer lá. Na sequência ao resumo e as palavras-chave, você tem a introdução, né, desse artigo, onde na introdução, aqui em poucos parágrafos, ele vai dar também uma ideia geral, né, do que ele vai tratar e a forma como vai tratar ao longo do artigo, né? Então, aqui você já entra numa parte mais textual, né? E aí, na sequência, ele vai estar tratando, então, do, do desenvolvimento do tema do artigo dele, né? Que é a ciência da computação olhada sobre a luz, né? Da classificação das ciências e do método científico, ok? Então, a primeira parte que ele vai fazer é classificar as ciências e trazer isso para o campo da ciência da computação. Então, nós temos aqui, ó, ciências formais e ciências empíricas, seria uma primeira classificação, né? Essa dualidade entre ciência formal e ciência empírica. Ciências formais estudam ideias e ciências empíricas estudam coisas, né? Em ciência da computação, você tem como enquadrada dentro do campo das ciências formais, por exemplo, teoria dos algoritmos, estrutura de dados, né? Decedibilidade, teorias das linguagens formais, ok? Ciências naturais estudam aspectos que independem da existência ou ação do ser humano, né? Então, como a astronomia, a física, a química. Em computação, elas têm a ver ou têm relação com o hardware. Ciências sociais estudam aspectos das relações humanas, então a antropologia, a comunicação, a economia. Na computação, a gente tem no campo das ciências sociais a informática na educação, os sistemas de comércio eletrônico, a inteligência artificial sobre alguns aspectos. Outra classificação para a ciência são ciências puras e aplicadas, onde ciência pura estuda conceitos básicos sem se preocupar com aplicações imediatas, né? Enquanto que as ciências aplicadas elas vão, né, visam, né, a realização de descobertas que possam ser imediatamente aplicadas em algum processo industrial ou coisa do gênero. A ciência básica, né, um aspecto de ciência básica na computação é difícil de identificar, né? Porque a maioria dos seus resultados eles possuem quase que imediatamente alguma aplicação prática, né? E uma coisa que é preciso dizer é que muitas das vezes a ciência aplicada, ela muitas vezes é confundida com a tecnologia, né? Mas existe aí uma distinção entre a ciência aplicada e a tecnologia, e a gente vai tratar especificamente disso, o artigo vai tratar dessa distinção, quase que nas conclusões ali, numa sessão quase final, tá? Então a gente volta lá e vocês vão ter essa diferenciação. Então observar que na escrita do artigo, o artigo é vivo, né? Então ele tem partes que se interligam, né? Começou lá com um resumo, as palavras-chave, a introdução, aqui nós estamos no desenvolvimento do artigo, né? Onde ele está fazendo essa distinção entre as diversas classificações de ciência e tentando associar isso com ciência da computação, que é o que ele está tratando, e em fazer essa vinculação com essas definições. Ciências exatas e inexatas, tá? Então as ciências exatas, aquelas que trabalham com resultados precisos, né? E as suas leis elas são absolutamente preditivas e previsíveis, enquanto ciências inexatas elas podem prever comportamentos gerais, né, de fenômenos, mas nem sempre os resultados são os esperados.
A ciência da computação é classificada normalmente entre as ciências exatas, né? Mas algumas de suas sub-áreas também podem ter uma classificação dentro das inexatas, por exemplo. Ciências duras ou moles, né? Ou e-moles, né? As ciências duras, elas são mais rigorosas, né? Do ponto de vista científico, nas suas observações e nos experimentos e deduções, né? Elas são formais e utilizam da lógica matemática como uma ferramenta da sua construção teórica, enquanto as ciências moles, elas baseiam-se em evidências, né? Ou aceitam-se em evidências baseadas quase que em dados anedotais, né? Em estudos de caso e tudo mais. Isso ocorre quando é difícil ou impossível de conseguir realizar experimentos totalmente controlados, né? Então, normalmente a ciência da computação ela é classificada como uma ciência dura, né? Mas ainda existem muitos casos em que não é possível você providenciar quantidade de dados suficiente para ter um suporte empírico, né, para as conclusões. As ciências nomotéticas, que estudam fenômenos que se repetem e que podem levar à descoberta de leis mais gerais, e as ciências ideográficas, que elas analisam fenômenos únicos, tá? Quer dizer que não se repetem, mas que mesmo assim ainda têm validade no seu campo de estudo. Em ciência da computação, poucas áreas têm essa característica de ser ideográfica, então logo a grande maioria das áreas em ciência da computação, elas são denominadas nomotéticas. Aí ele vai passar a tratar do método científico, né, que ele é particularmente importante em computação, porque a computação como ciência ela não pode apenas coletar dados, né? Ela tem que se preocupar com a explicação desses dados e aí isso é que vai, vamos dizer assim, levar ao método científico, né? Então, e várias correntes filosóficas influenciam o método científico que nós conhecemos hoje. As correntes mais gerais, né, ao longo da história, são o empirismo, que estabelece que a teoria científica seja objetiva e baseada em observações, o pragmatismo, que é uma corrente filosófica que se contrapõe ao realismo científico, né, e o positivismo, que propõe que a ciência deva se basear apenas em valores humanos, né, deixando a teologia, misticismo e metafísica para outra esfera, né. Então, essas são as correntes básicas aqui que influenciam o método científico. Em computação, como outras áreas, encontrar fenômenos que não se encaixam nas explicações correntemente aceitas pode ser a chave para novas descobertas, né? Então, isso é uma busca quase que incessante, né? Em você procurar explicações científicas para os fenômenos e quando eles não se encaixam, então aí você está diante de um novo desafio e uma nova construção. O método científico ele tem que ser baseado na objetividade, tá? E isso quer dizer que quando dado uma condição de contorno, certo? Isso implica a possibilidade de duas pessoas distintamente chegar às mesmas conclusões, analisarem os dados, né, dessa condição. Uma outra coisa do método científico é que ele pode ser indutivo ou pode ser a indução, onde uma situação que se sustenta em todos os casos ou se sustenta em todos os casos observados, né? Então eu vou inferir ou vamos dizer assim, induzir que ela seja sustentada em todos os casos, né? Isso é o princípio da indução. Em computação, como nas ciências formais, a indução matemática é bastante usada, né? Nesse caso, a prova é sempre formal. Nós temos a indução estrutural, que é um caso mais geral, né, da indução matemática, uma espécie de especialização aí da indução, e ela é necessária quando existe mais de uma regra, né, para formar elementos. Esse princípio da indução estrutural ele pode ser aplicado, entre outras coisas, em testes de software, né? Se um objeto é criado de forma consistente com a sua especificação e se as operações que alteram esse objeto preservam a sua especificação, então o objeto sempre estará consistente, né? Então essa é a indução estrutural, pensando na estrutura daquilo que você está criando a partir do método. A refutação, né, o princípio da refutação ou a contradição de uma teoria se estabelece, melhor dizendo, que qualquer teoria científica que procure explicar fatos observáveis está sempre aberta para ser invalidada, né?
Então, assim, com base em algumas evidências ou novos conhecimentos, você pode refutar uma ideia ou um certo conhecimento científico. O coerentismo, né, que é um princípio, né, no método científico, que está altamente ligado à filosofia do pragmatismo. Então, em nenhum momento o cientista vai afirmar que sua teoria explica a realidade. Ele só pode afirmar que sua teoria é coerente com as suas observações. Tá? O coerentismo evita o problema do critério de Descartes, no qual qualquer afirmação precisa ser justificada com base em outras afirmações, levando a uma espécie de regressão infinita. A lâmina de Ockham, né, que nada tem a ver com a lâmina que se usa para colocar em microscópios, por exemplo, nós estamos falando então de uma lâmina mesmo, uma corte, né? Então é um corte da realidade, né? Que diz que no caso de várias teorias que explicam as mesmas observações, então você deve preferir a mais simples, né? Então cota-se as demais com coisas acessórias ou mais complexas e você deve preferir a mais simples que explica aquelas observações. Aí passamos então à classificação dos métodos de pesquisa, que podem ser classificados quanto à sua natureza, em original e survey, né? Onde um trabalho original busca apresentar conhecimento novo a partir de observações e teorias construídas para explicá-lo, enquanto os surveys buscam apenas sistematizar uma área de conhecimento, usualmente indicando sua evolução histórica e estado da arte. Né? Também, quanto aos objetivos, o método científico pode ser exploratório, pode ser descritivo ou explicativo, né? Ou melhor, o método de pesquisa, né? A pesquisa pode ser exploratória, descritiva e explicativa, tá? A pesquisa exploratória é aquela que o autor não necessariamente tem uma hipótese ou um objetivo definido em mente. Então ele ainda vai explorar o mundo para poder, de repente, ter alguma ideia ou levantar alguma questão. A pesquisa descritiva ela é mais sistemática do que a exploratória. Com ela, busca-se obter dados mais consistentes sobre determinada realidade. Né? Então, aí você vai estar descrevendo, né, a partir de uma observação mais sistemática. Né? A pesquisa explicativa ela é mais complexa e completa. É a pesquisa científica por excelência. Né? Além de analisar os dados, ela busca suas causas e explicações, né? E os fatos que determinam esses dados. Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser bibliográfica, documental, experimental, de levantamento e uma pesquisação. Então, a pesquisa bibliográfica implica em estudo de artigos, teses, livros e outras, enquanto a pesquisa documental, por outro lado, consiste na análise de documentos. A pesquisa experimental caracteriza-se pela manipulação de um aspecto da realidade pelo pesquisador, né? A classificação dos métodos de pesquisa ainda, né? Então, quanto aos procedimentos técnicos, novamente, aí nós ficamos faltando aqui dois tópicos, né? Então, a pesquisa de levantamento e a pesquisação. Então, a pesquisa de levantamento é aquela na qual os dados existentes serão buscados diretamente no ambiente, né? E a pesquisação é menos comum em computação, mas é possível. Nela, o pesquisador interage com os pesquisados, envolvendo-se no trabalho de pesquisa de forma participativa. Bom, aí ele passa então a ciência e tecnologia, né? Então a distinção entre ciência e tecnologia. A ciência é a busca pelo conhecimento e pelas explicações. Lembra-se que lá no início nós falamos que existe uma diferenciação, né? Entre a ciência aplicada e a tecnologia, né? Ao contrário da ciência, a técnica não tem por vocação explicar o mundo, ela é a prática, ela é prática e existe para transformar o mundo, não para teorizar sobre ele. Então eu creio que aqui a gente consegue elucidar aquilo que estava declarado lá no início, que é a distinção entre ciência aplicada e tecnologia. Bom, por fim, o autor chega nos seus comentários finais dizendo que o trabalho científico
de maior grau de maturidade em computação, além das evidências empíricas, irá apresentar uma teoria consistente com as suas observações e capaz de explicar os fenômenos e que seja coerente com o sistema de conhecimento usualmente aceito. A pesquisa em ciência de computação, seja qual for a sua sub-área, deve levar o pesquisador a buscar uma contribuição para o conhecimento. Então, e aqui, né, é bom a gente colocar essa observação que aqui está colocado no contexto de ciência da computação, mas isso se aplica no contexto geral, né? Então, eu creio que seja por isso que tenha sido usado isso como um exemplo, né? Essa construção desse artigo que vem fazer, vamos dizer assim, estudar a ciência da computação ou mostrar o objeto de ciência de computação a partir, né, das definições de ciência, né, das definições de como se pesquisa, né, e voltando lá ao início, para nós podermos compreender, né, fazer o rescaldo final das ideias aqui, né? Lembra que o título do artigo era Uma reflexão sobre a pesquisa em ciência da computação. Então, ele vai mostrar como é que se faz pesquisa, né, a partir dessas definições. Então, está dando um caminho, né, a partir da classificação das ciências e do método científico. Então, é importante, né, no desenvolver de um trabalho, a gente poder estar, de repente, enquadrando ele em alguma dessas classificações e aplicando algum dos métodos, não todos, né? Então, uma pesquisa não vai cuidar de aplicar todos os métodos, vai cuidar de aplicar um método de maneira adequada e de forma consistente e sistemática para ser científica, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até uma próxima oportunidade, ok? Estamos desenvolvendo os conteúdos acerca dessa disciplina, olhando todos os conceitos e textos que estão trazidos, né? E esse exemplo que nós acabamos de fazer é um exemplo de leitura, né, de um artigo, certo? Onde você vai fazer um recorte, né, trazer os elementos básicos dele e, vamos dizer assim, usar esse exemplo para construir, né, aí os artigos de vocês mesmos, né? Porque a ideia, ao longo da graduação, é que vocês produzam, né, artigos. Inclusive, isso é muito recomendado, né, para qualquer curso superior que se faça isso, né, com bastante critério e para evolução do estudante. Tá? Então, ótimo trabalho a todos, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.